Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Café Zoando, este palco de debates, sempre em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, você não vai pagar nada por isso. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, seu joinha e também ative as notificações clicando aí neste sininho que aparece em sua tela para que você seja avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo. É isso, minha gente. E o Brasil continua. O deputado e palhaço Tiririca dizia que pior que tá não fica. E eu um dia desse já disse que fica sim, poderá ficar pior, viu? Depende somente, exclusivamente de nós. Neste país que nós tanto amamos, o Brasil, e que tem um presidente da República que acabou de chamar, há poucos dias, há 2 dias, acabou de chamar, disse que um recém-nascido, não é, que fosse filho de uma mulher vítima de um estupro, seria um monstro. Então, o que esperar de um presidente como esse? O que esperar de uma nação presidida por um cara como esse, que trata um recém-nascido, uma criança, um inocente, de monstro? Então, o que é que podemos dizer? Do que podemos chamar um cara que gosta de roubar o dinheiro público? Um cara que vive aplaudindo ditadores? O que é? Qual é o adjetivo que a gente pode tratar uma criatura dessa? Apenas de monstro? Também ou não? É cada uma que a gente tem que ter muita paciência, tomar muito cafezinho, muita água para ficar tranquilo, para tentar ficar tranquilo diante de tantos gestores abutres do dinheiro público, diante de tantos gestores que só abrem a boca para falar besteira, para agredir, diante de tantos gestores sem o mínimo preparo, mas que lamentavelmente são eleitos. E grande parte do povo brasileiro quase sempre se mostra, essa grande parte se mostra despreparada para votar. E vota em qualquer um. E vota em qualquer tipo de criatura, em qualquer tipo de monstro, em qualquer tipo de descondenado. Mas vamos aqui a mais uma notícia, mais uma informação, a notícia verdadeira, não é fake news, não é noticiazinha inventadinha, criada nos laboratórios da esquerda, dessa turminha que faz o L, que continua dizendo que o amor venceu, que faz um batuque, que rebola para lá, que rebola para cá, que faz carinha de tristonho, que faz coreografiazinha ridícula, mas na hora de tratar os assuntos sérios dessa nação, essa turma continua sendo ridicularmente irresponsável. Veja aqui o que diz o portal Metrópolis. E olhe o risco que estamos correndo. Vou tomar até um golinho de café aqui para poder criar coragem de ler essa notícia para vocês. Olha o que diz aqui o portal Metrópolis. A coluna assinada por Mário Sabino. Lula da Bandeira quer enfrentar o, abre aspas, troglodita, fecha aspas, Bolsonaro em 2026. Primeiro que Bolsonaro até agora está inelegível. Não pode ser candidato. Aí segundo, será que o Lula e o Lulinha Paz e Amor vai realmente ser candidato à reeleição? O Brasil vai aceitar, vai reelegê-lo? Vai? É o que diz aqui o texto. Vamos ler aqui comigo. Vamos prestar atenção no que está escrito aqui no portal Metrópolis. Lula deu a maior bandeira no mesmo dia em que atacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A bandeira é que ele gostaria muito, mas muito mesmo, de enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026. O petista escreveu no X, o antigo Twitter, o que afirmou em entrevista a uma rádio. Essa uma rádio foi a rádio CBN. Abre aspas, olha o que escreveu Lula da Silva. Eu estarei com 80 anos em 2026, no auge da minha vida. Mas não quero discutir reeleição agora. Estou com 1 ano e 6 meses de mandato. Eu quero cumprir o que prometi ao povo brasileiro. Tem muita gente boa que pode ser candidato.
Mas se for necessário ser candidato para impedir que os trogloditas voltem a governar, pode ter certeza que meus 80 anos vão virar 40 para enfrentá-los. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista e negacionista. Fecha aspas, palavras de Lula da Silva. E continua o texto aqui. Ao contrário do que diz, Lula só pensa em reeleição desde o dia em que começou o seu terceiro mandato. Ao contrário do que dá a entender, o PT não tem outro nome forte para a presidência da República. Fernando Haddad, o mais citado para suceder Lula como candidato, tem grande rejeição do eleitorado, segundo as pesquisas mais recentes. Em maio, a Quest aferiu que 50% dos brasileiros fazem muxoxo, pouco caso, para o atual ministro da Fazenda. Como quer ser reeleito, não tem sucessor político à altura e não há perspectiva de que seu terceiro mandato seja um sucesso retumbante a ponto de enfrentar sem grande risco um Tarcísio de Freitas, por exemplo, nome difícil de ser caracterizado como, abre aspas, perigo à democracia, fecha aspas, Lula usa o plural trogloditas para expressar o seu desejo por apenas um troglodita, Jair Bolsonaro. Preste atenção, segue o texto aqui. Este colunista, o colunista do Metrópolis, né, que é o Sabino, Mário Sabino, diz aqui, vamos procurar aqui. Este colunista disse, não faz tanto tempo, que Lula talvez tivesse chegado à conclusão que foi um mau negócio tornar o adversário inelegível. A bandeira que o chefão petista deu não poderia ser prova maior disso. Tanto Lula como Jair Bolsonaro querem repetir o duelo de 2022. Olhem que risco o Brasil corre. E eu já comentei aqui há alguns dias dessa hipótese. Eu já tinha cantado essa pedra. Eu não, várias pessoas, vários analistas políticos, vários jornalistas. Muita gente já vislumbrou essa possibilidade de Lula ser candidato à reeleição. E dentro do PT não há outro nome. Quem seria? Quem seria? O Haddad, o Poste? E tá aí, as pesquisas mostram que 50% do povo brasileiro não dá a mínima de atenção ao Poste Fernando Haddad. Quem seria o outro candidato de Lula? Não teria nenhuma mulher, já que Lula fala tanto, os petistas, os esquerdistas, na valorização das mulheres. Por que o PT não apoia uma mulher para ser candidata à sucessão de Lula? Por que não? Não tem coragem? Não querem mulheres no comando da nação? Por que será? E aí, quem seria o candidato mais forte para concorrer com Lula? Quais dos nomes até agora citados? O que se tem muito ouvido por aí, principalmente das bases da direita brasileira, dos conservadores, das pessoas que gostam do país, da nação, das suas famílias, das pessoas que defendem um país melhor, menos injusto. O nome citado até agora com mais fluência, com mais frequência, tem sido do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, como todos sabemos. Mas e aí Lula não? Lula já está mirando em Bolsonaro justamente por isso, porque os dois se conhecem muito bem. Os dois foram colegas de Congresso, os dois foram deputados na mesma época. Então um sabe muito bem os passos do outro. Os dois se conhecem. Lula sabe muito bem quem é Bolsonaro e Bolsonaro sabe muito bem quem é Lula. Caso o adversário de Lula seja um nome sem ser Bolsonaro, até porque Bolsonaro hoje não pode ser candidato, mas digamos que mude tudo, que no Brasil muda tudo a toda hora, de acordo com algumas cabeças dominantes dessa nação, ou não é assim? A insegurança jurídica impera neste país. O que valeu ontem não vale hoje, o que vale hoje não vale amanhã.
Depende de quê? De uma canetada, de uma vontade própria. Depende de 3, 4, depende de um Congresso que na maioria das vezes está acovardado, de 4 pés, de cócoras para o STF. Ou não é assim? Ou eu estou aqui brincando, querendo levar uma fake news, uma notícia falsa, como gostam de dizer aqueles que dizem que o amor venceu. É preciso prestar muita atenção no seu papel. E você que me dá a honra de acompanhar o canal Café Zoando. Nós, brasileiros decentes, precisamos ter muito cuidado, muita atenção e precisamos levar esse debate adiante. Por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos mostrar a mais pessoas o que está sendo discutido aqui. Porque este é um canal que é em defesa da liberdade de expressão. É por isso que desde o primeiro dia que eu venho lutando, batendo na mesma tecla, que a gente precisa se unir, que a gente precisa lutar pela democracia plena. Não essa democracia fajuta, que a gente é obrigado a votar e depois que fica uma nação toda à mercê de decisões de pouquíssimos, de grupinhos e grupelhos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então o debate tem que começar hoje, antes mesmo das eleições municipais, para que em 2026 ninguém vá para a urna de novo votar errado. Para que ninguém de novo deixe ocorrer erros que teriam ocorrido na eleição passada. O povo brasileiro precisa se fortalecer, mas se fortalecer verdadeiramente, não é somente nas redes sociais, não. E tem muita gente que só tem uma coragem medonha, que só tem coragem de se expor aqui na rede social, de ser brabo, de ser valentão, de ser dono, de ser dona do mundo, de querer se passar como dono da verdade. O que eu já vivo dizendo aqui, vou repetir, este canal Café Zoando nunca foi e não tem a mínima, a menor pretensão de ser dono da verdade. É que a gente quer debater. Quer debater, por isso que eu digo, escreva o seu comentário. Inclusive você que não concorda com nenhuma vírgula do que eu digo. Escreva o seu comentário. Aqui é um palco de debates. Claro, de debate com respeito. Debate de ideias, de argumentos. Se vier com baixaria, com palavrãozinho, com esse tipo de atitude que muitas vezes essa turminha da esquerda tem, eu não aceito. E nem posta o comentário. Por respeito às pessoas que estão aqui conectadas comigo. De forma muito respeitosa, de forma muito ordeira. Então é dessa forma, melhor dizendo, respeitosa e ordeira, que a gente precisa se organizar, precisa expor nossas ideias, precisamos estar presentes nas redes sociais, falando, ouvindo também, mas também falando, expondo o que pensamos, defendendo, minha gente, esse direito, enquanto a gente tem esse direito. Porque tem muitos por aí se preparando, já deram vários golpes certeiros, golpes que levaram pessoas à prisão, golpes que impediram de certas pessoas terem acesso às redes sociais. Então nós que ainda estamos podendo falar, precisamos manter essa liberdade, trazendo à cena, trazendo essas pautas ao nosso debate. A pauta de um presidente da República chamar um recém-nascido de monstro. E por que não foi destaque na tal grande imprensa? Por que não foi destaque essa frase de Lula da Silva ao chamar um recém-nascido, filho de uma vítima de estupro, de monstro, como ele chamou? Por que alguns blogueiros, alguns influencers, que vivem puxando o saco dos governadores, dos prefeitos, da classe política, por que eles não detectaram isso e não deram ênfase a esse assunto? Estão de acordo? Muitos desses que ficam por aí, bradando na internet, em seus blogs, a maioria desses blogs, a maioria toda patrocinada por órgãos oficiais, observem isso. Patrocinados por governos, por prefeituras, por órgãos governamentais, estaduais, municipais, federais. Ainda ficam dizendo que têm liberdade, que não fazem fake news, que praticam jornalismo. Que jornalismo é esse?
Pois unam-se, jornalistas. Jornalistas como eu, vamos nos unir. Vamos fazer uma grande corrente nas redes sociais, falando e mostrando esse absurdo, esse crime de um presidente da República chamar um recém-nascido de monstro, como ele chamou ao vivo, numa entrevista na rádio CBN, emissora ligada ao Sistema Globo. Que novidade, não é? E aí, você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem um recém-nascido em casa, e que se de repente esse recém-nascido que está na sua casa foi gerado depois de um estupro, eu não estou aqui falando de legalização ou não do estupro. A questão não é essa, que é uma questão muito importante e deve ser discutida e debatida, evidentemente. A questão é que o presidente da República, que se diz um homem tão bonzinho, que é tão adorado por artistas, por intelectuais, este presidente da República chamou um bebê, um recém-nascido, de monstro. E a maioria da imprensa está caladinha, talvez de acordo com o monstrinho líder do PT. É ou não é? Pois muito bem, são esses dois pontos que eu trago hoje, aqui para o nosso canal Café Zoando, agradecendo sempre a sua audiência, a sua atenção, a você, ao senhor, à senhora, que tiram minutos valiosíssimos de sua vida para acompanhar aqui o nosso trabalho. Vamos prestar atenção nisso. Primeiro ponto foi esse, de um presidente chamar um recém-nascido de monstro, desrespeito à criança, à mãe, aos familiares, desrespeito à sociedade. Em segundo lugar, ele já está preparando o bote para ser candidato à reeleição em 2026. A gente vai aceitar isso? A gente vai continuar passando pano, estendendo tapete vermelho para Nicolás Maduro, acendendo velinhas para a alma de Fidel Castro e de tantos outros canalhas ditadores que são apoiados por essa turma esquerdista? A gente vai aceitar isso? Pois muito bem, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós também assinar este canal, curtir, comentar, passar para frente os nossos vídeos e colaborar para a divulgação de temas como esses, levando esse tipo de assunto, mostrando quem é o presidente do Brasil na sua escola, no seu local de trabalho, entre sua família. Como eu disse há dias, tem muita gente que não tem habilidade com rede social, que não tem ainda esse acesso a um smartphone, a um computador, a um tablet, enfim, à internet, e que gostaria muito de ver um vídeo como esse e como tantos outros vídeos. Pois mostre, você que tem essa capacidade, leve o seu aparelho à casa das pessoas mais velhas, às vezes de pessoas que estão acamadas, que não estão mais conseguindo ter mobilidade e gostariam de ver esse vídeo. Leve o seu celular até essa pessoa. Mostre o nosso canal, o canal Café Zoando. Apresente o canal Café Zoando a essas pessoas. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas visualizam, comentam, curtem, compartilham, mais esse tipo de assunto vai ganhando espaço no país. É esse o papel do cidadão brasileiro de bem. A gente precisa combater, ocupar o espaço que é do povo decente, do povo que quer uma nação melhor, menos injusta, com moradia, com saúde, com educação. Estão vendo aí os recentes resultados dos estudantes brasileiros, uma decepção quando comparados a outros países. De 50 nações pesquisadas, o Brasil ficou em número 44, 44º lugar, quase na rabeira. A culpa é de quem? Não é só de Lula também, não. É de outros que passaram por aí há anos, há décadas, e nunca tiveram responsabilidade de investir na educação. Agora, o que chama mais, o que macula mais a imagem do país com relação a Lula e seus companheiros é que eles fazem na cara dura, se fazem de bestas, de doidos, se fazem, não, são irresponsáveis, acham que tudo está bem e ficam rindo, ficam com suas coreografiazinhas ensaiadas nem sei aonde,
tentando mostrar que a nação está boa. Está boa a nação brasileira? Está para você? Com tantos problemas que temos, que já falamos sobre eles no decorrer de vários vídeos, e você pode, inclusive, uma sugestão, resgatar vídeos passados, ver o que nós já discutimos, se você está nos dando a honra de acessar pela primeira vez o canal Café Zoando. O Brasil não merece a reeleição de Lula da Silva. Não merece. Precisa acordar. Agora não adianta ficar só aqui na internet reclamando, dizendo, esperneando, mostrando verdades, se na prática não existe nenhuma ação contundente contra esses esquerdistas que querem continuar dizimando, acabando com a nossa nação. Movimente-se, brasileiro. Movimente-se você, jovem, você adulto, você com mais idade também. Movimente-se. Não fique esperando. Não fique acreditando em promessinhas de candidatos, de pré-candidatos. Faça a sua parte. Estude, analise o que tem passado nas redes sociais, nas emissoras de televisão, nas rádios, o que está nos jornais impressos, os que ainda resistem. Analise, veja bem, para não errar de novo. Se o Brasil não quer mais eleger um troglodita, como Lula chama seus adversários, principalmente Jair Bolsonaro, quer reeleger Lulinha da Silva? Quer reeleger, merece reeleger Lula? O que chama bebê, recém-nascido, após um estupro, ele trata esse recém-nascido como um monstro? Pense nisso. Discuta sobre isso com quem você ama, com quem você quer bem. E eu te espero no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção.